Olá, minha gente, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Para mim é um privilégio, é um prazer, é uma honra te receber aqui. E eu já quero convidar você, se você não está inscrito nesse canal, clica aqui em se inscrever, clica também no sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente iniciar aqui uma live ou que a gente postar alguns vídeos aqui, tá bom? Na verdade, eu estou postando vídeos aqui todos os dias e são mensagens que a gente tira lá das nossas lives que eu faço todos os dias no TikTok às 8 horas da noite. E você tem a oportunidade de assistir aqui no YouTube, de compartilhar com outras pessoas e de estar levando essa mensagem até mais pessoas, tá bom? Se você quiser participar ao vivo comigo, com tantas outras pessoas, nesse momento eu estou aqui no TikTok, olha, com 269 pessoas. Se você quiser participar comigo ao vivo, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você vai ir para o meu TikTok e ali você me siga e nós teremos um encontro marcado ao vivo todos os dias às 8 horas da noite. Combinado assim, gente? Dito isso, eu quero pedir você que deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante, é muito bom saber quando a gente está ajudando algumas pessoas, né? Saber que o trabalho que estamos desenvolvendo tem ajudado outras pessoas. Então deixe seu comentário, tá bom? Pessoal que está aqui no TikTok comigo, minha gente, por favor, continue curtindo, compartilhando e comentando, tá bom? A Alzira Ferreira: gosto muito falar do amor de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amém, amém. Isso aí, gente. Deixa eu ver aqui. Então continua curtindo, compartilhando. Vamos lá, gente. Pega aí a sua Bíblia. Vamos chegar aí a 40 mil likes. Isso aí, Lenita. Vai colocando aí as metas pra gente, tá bom? O tema da nossa reflexão de hoje é o Evangelho sedutor. Um Evangelho sedutor. Nós temos visto sendo pregado nas denominações evangélicas um evangelho que em nada se parece com o evangelho de Jesus. Temos visto sendo pregado nas denominações um evangelho que parece mais uma caricatura mal feita daquilo que as denominações foram construindo ao passar do tempo, de forma que o estudioso da Bíblia, não aquele alienado que só ouve o que o pastor da igreja dele fala e acolhe tudo como verdade absoluta, mas o estudioso, aquela pessoa que vai por si mesmo, por conta própria, analisar as escrituras, consegue perceber claramente que o que as denominações têm ensinado hoje como sendo evangelho não é o evangelho de Jesus. E Paulo já havia dito isso aos Gálatas, né, no capítulo 1 da sua carta aos Gálatas. Paulo diz: ó insensato Gálatas, né, como me admiro o fato de vocês terem mudado do verdadeiro evangelho para um outro evangelho, que na verdade, palavras de Paulo, nem é outro evangelho, mas é uma deturpação corrompida, uma corrupção do evangelho de Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que esse outro evangelho, esse evangelho inventado, mentiroso, falso, fajuto, que aprisiona pessoas, tem prendido milhares e milhares de pessoas durante toda a história na palma de suas mãos. E eu estava comentando aqui em casa outro dia com a minha esposa que antigamente era até compreensível alguém ser manipulado por esse falso evangelho, por essa religiosidade,
ou por esta religião, porque não tinha informação da verdade. Então, alguém, uma pessoa simples, ia para o templo, para a igrejinha dele, chegava lá, estava lá na frente o pastor, que também não entendia nada de Bíblia, e ensinava o que eles achavam como sendo verdade, e aquele irmãozinho voltava para casa com a cabeça cheia do ensinamento do pastor, que também era ignorante no sentido de sem conhecimento, tá, gente? E era essa a verdade daquele irmãozinho. Não tinha acesso à informação, não tinha acesso à verdade. Estudar era só para os ricos. Agora, hoje, eu acho estranho, com tanta facilidade de compreender, de entender, tanta facilidade de analisar o evangelho, de buscar a verdade, as pessoas ainda assim continuarem presas no engano da religião. E a pergunta que eu faço é: por quê? Por que as pessoas ainda continuam sendo aprisionadas e enganadas pelo sistema religioso? E a resposta é porque esse evangelho pregado por eles é sedutor. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1 a seguir. O Hélio está pedindo para eu ensinar as pessoas. É porque você deve ter chegado agora, o Hélio. Hélio 1, 2, 3, Hélio? É isso? É porque você deve ter chegado agora, Hélio. Aí já quer sentar na janela, né? Pegou o bonde andando, não me conhece, não conhece os nossos encontros. E tá só dando a sua opinião, que a maioria das pessoas religiosas gostam de pegar o bonde andando e dar opinião, né? Mas fica aí, Hélio. Fica até o final, tá bom? Eu tenho certeza, nós estamos aqui com 315 pessoas aqui agora. A maioria dessas pessoas que estão aqui já me acompanham há muito tempo. E eu tenho convicção que elas já aprenderam, assim como eu também já aprendi muita coisa nesses momentos que a gente passa aqui. Tá bom? Você também vai aprender. Tá bom? Primeira coisa que eu quero que você aprenda é só dar opinião depois de conhecer a pessoa, depois de conhecer o contexto. Primeira coisa que você tem que aprender. Depois você aprende outras coisas. Tá bom? Vamos lá então. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1. Está escrito assim: ó Gálatas, insensatos, ou sem juízo, quem foi que seduziu vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz, de tão óbvio, de tão clara que foi a mensagem de Paulo. Paulo está dizendo: eu desenhei o evangelho para vocês. Isso é Paulo dizendo aos Gálatas. Eu desenhei o evangelho para vocês, vocês viram Jesus na cruz. Agora, versículo 2, me responda uma coisa. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei de Moisés manda, ou por terem ouvido a mensagem do evangelho e crido nesta mensagem? Como é que vocês podem ter tão pouco? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o Espírito
o seu Espírito e faz milagres entre vós, é porque vocês fazem o que a lei de Moisés manda? Não será que é porque vocês ouviram a mensagem do Evangelho e creram nela? Minha gente, Paulo aqui ele está trazendo uma descrição. Eu vou silenciar o Paulo Camargo, que é um chato, um inconveniente, tá? Nem tem mensagem ainda, o Paulo. Eu li o texto, tá bom? É que você é tão inconveniente que você não sabe esperar. Minha gente, Paulo, ele está trazendo aqui uma descrição do falso evangelho. E quais são as características desse falso evangelho apresentado aqui por Paulo? Primeira característica, Paulo diz: quem foi que vos seduziu? A primeira característica do falso evangelho é que ele é sedutor. O falso evangelho é sedutor, minha gente. Eu anotei aqui que a palavra seduzir significa convencer com arte, com manha, é persuadir com astúcia sob promessas de vantagem. Perceba que seduzir é convencer com astúcia, sob promessas de vantagem. O falso evangelho ele é sedutor. Ele te faz algumas promessas que te deixa apaixonado por ele. Ele te faz algumas promessas que te deixa seduzido por ele, a ponto de você não saber mais discernir o que é o evangelho e o que é o falso evangelho. Esse falso evangelho sedutor, ele se apresenta pra gente, pras pessoas, com uma aparência enganosa. Ele se disfarça de piedade, se disfarça de amor e se apresenta a você como se fosse a detentora das verdades absolutas de Deus. De forma que você, que, como a Nilra está dizendo, né, nos deixa cego da verdade de Cristo. Você que é um cego, ao ter esse encontro com esse falso evangelho, você logo é convencido que ele é verdadeiro. E por que acontece esse convencimento? Porque ele te faz algumas promessas de benefícios, de vantagens, prosperidade material, né? Curas milagrosas. Gente, qual é o ser humano que não quer ser próspero? Qual é a pessoa doente que não quer ser curada? A grande maioria das pessoas, elas querem apresentar um evangelho que venha para cá para ser curado, venha para cá para receber a sua bênção, venha para cá para receber a sua vitória. E quem não quer bênção, quem não quer ser curado, quem não quer a vitória? E as pessoas, simples como são, se metem debaixo desse engano da religião, desse engano, dessa mentira da religião, e ficam presas nela, porque eles ensinam o seguinte: se ficar aqui dentro, o milagre acontece. Só que esse milagre ele vai sendo adiado, sabe? Se não aconteceu ainda, é por culpa sua. Se não aconteceu ainda, é porque você não tem fé. De Jesus mesmo não tem nada. É só vai receber, vai ganhar, vai ter, vai... Sabe, gente, é um evangelho que vai te prendendo com promessas. E deixa eu dizer uma coisa aqui bem sincera para você que é crente. Você que é crente, me desculpa, mas 90% dos crentes
não estão dentro dos templos que eles chamam de igreja porque querem servir a Deus ou porque amam Jesus. 90% dos crentes que estão dentro dos templos estão lá atrás de bênçãos, atrás das promessas, porque eles te fascinaram, te seduziram com essas promessas de vitória. Uma dos significados de seduzir é astúcia enganosa. Sabe, minha gente, eles têm argumentos que parecem tão lógicos e óbvios que se você é alguém que é levado por qualquer falácia, você vai logo acreditar que eles têm razão, né? Se você é alguém que acredita em tudo que o seu pastor diz, ele tem astúcia o suficiente. Estou falando daquele pastor que é mal intencionado. Ele tem astúcia o suficiente para te manter aprisionado lá dentro, te prometendo. E quando você começa a perceber que o que ele promete não chega, ele te fala: não chegou porque você não tem fé. Não chegou porque você não está fazendo do jeito certo. A culpa nunca é deles. Sempre é sua. E você, meu queridinho, tão ingênuo, se mantém preso lá dentro. E enquanto você está preso... E por que, Charles, eles me querem preso lá dentro? Porque enquanto você está preso lá dentro, eles estão enriquecendo às suas custas. Enquanto você está preso lá dentro, a família deles vai só ficando mais poderosa. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o dízimo, né? E eu fiz até uma ironia dizendo que tem demônios que só saem com dízimo. Quem assistiu esse vídeo? Existem demônios que só saem com dízimo. Quem assistiu? Tem demônios que só saem com dízimo. E no vídeo eu falei que pode orar, pode fazer jejum, pode fazer o que quiser. Esse tipo de demônio não sai com oração, só com dízimo. E assim que o dinheiro cai na conta deles, eles saem. Sai para os melhores restaurantes com a esposa, sai para matricular os filhos nas escolas mais caras da cidade, sai para o exterior para fazer, né, para passar as férias com a família. São demônios que passam um mês de terno e gravata com o microfone na mão te colocando medo, e no 10º dia de cada mês ele sai, porque é quando você recebe e paga o seu dízimo. Sabe por que eles querem te manter lá dentro? Porque, infelizmente, deixa eu chocar aqui os religiosos fanáticos, infelizmente, isso que é chamado de denominações religiosas virou hoje uma empresa. Uma empresa que enriquece o presidente. Aí tem as suas hierarquias, né? Aí você fala pra mim, mas o pastor da minha igreja, irmão Charleston, é uma pessoa pobre também, é uma pessoa do bem. Ele é. Porque ele também é sugado pelos que estão lá em cima. É uma pirâmide, minha gente. É uma pirâmide, você não entende isso. Quem está aqui na base da pirâmide, o pastorzinho lá da igrejinha da roça, ele também é manipulado igual você. Mas acima dele tem outro, é uma pirâmide, e quem está lá no topo da pirâmide é o chamado presidente da convenção. Ah, esse aí é o cacique. Esse aí é o que tem dinheiro, é o que anda no carro de 500 mil reais. Tem até um vídeo de um pastor aí, né? De um pastor famoso, de uma denominação famosa aqui no Brasil, que eu fui aconselhado a não citar nome de ninguém mais e nem de denominação de ninguém, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Mas tem um pastor aí de uma denominação famosa, andando em sua BMW de 500, 600 mil reais. Isso que a Angélica falou, tudo maçom. E enquanto isso, você aí trabalhando debaixo do sol quente,
enriquecendo essa laia, enriquecendo esse povo. Aí hoje, antes de começar a live, veio uma irmãzinha lá no meu YouTube e comentou assim no vídeo sobre o dízimo que eu falo. Ela comentou assim: você não está aqui dentro da minha casa para ver o quanto eu sou abençoada por entregar o dízimo? E ela falou assim: o dinheiro é meu, quem trabalha debaixo do sol sou eu, e eu dou o meu dinheiro para quem eu quiser. E eu disse: amém, minha irmã, é verdade. Agora, quem muito se alegra com isso é o seu pastor. Quem muito se alegra com isso é o seu líder. Agora, de fato, o dinheiro é seu, você dá para quem quiser, né? Bom seria se você o desse para pessoas que precisam realmente, né? Para pessoas que estão aí necessitadas, mas, repito, é seu, faz o que você quiser. Eles querem te manter lá dentro. Eles querem te manter lá dentro porque lá dentro você está mais fragilizado, suscetível, como é que é a palavra? A manipulação, ao condicionamento. Inclusive, minha gente, acontece assim: quanto mais emotivo você está, mais eles entendem que é a hora deles agirem. Esse outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, ele é sedutor. Outra coisa é que em algumas traduções está escrito assim: olha, quem foi que vos enfeitiçou? Veja bem, em algumas traduções está a palavra seduziu, e eu disse para vocês que seduzir significa convencer com astúcia sobre promessa de vantagem, não é isso? Agora, tem algumas traduções que a palavra é quem vos enfeitiçou. A segunda característica do falso evangelho é que ele é enfeitizador. Existe a palavra? É que ele enfeitiça as pessoas. As pessoas, elas perdem a razão. As pessoas, elas perdem o senso lógico e são transformadas em verdadeiros zumbis que não pensam mais, não raciocinam mais, apenas repetem aquilo que lhes é ensinado pelos seus superiores. É por isso que ainda com tanta facilidade da pessoa ter acesso à verdade do evangelho, as pessoas ainda não entendem essa verdade. Por quê? Porque estão enfeitiçadas. A Grace Kelly está dizendo: o povo não lê a Bíblia. E Grace Kelly, mesmo quando elas leem com os olhos enfeitiçados pela sua denominação, pela sua religião. Quando eles leem uma coisa dessa aqui, que eu li para vocês hoje, Gálatas capítulo 3, eu não sei o que eles enxergam, eu não sei o que eles veem, eu não sei como eles interpretam isso aqui. Eu passei a maior parte da minha vida dentro de uma denominação evangélica. Fui segundo dirigente da denominação no qual meu pai é o pastor. Eu passei a vida inteira trabalhando dentro das denominações e eu nunca ouvi alguém pregar sobre isso. Eu nunca ouvi alguém falar sobre esse outro evangelho, um evangelho que fascina, um evangelho que enfeitiça. Sabe por quê, minha gente? Porque é isso aqui que a Angélica acabou de dizer: as escolas dominicais são somente para adestramento. Eles têm já a cartilha do que pode e do que não pode falar. Claro que o seu pastorzinho simples, lá da roça, que é gente boa também, ele não tem consciência da máfia no qual ele está envolvido. Mas se o seu pastorzinho descobrir essa verdade aqui do evangelho e pregar lá na roça, eu dou 2 meses, não, 2 meses é muito, eu não dou 1 mês para ele ser tirado, para eles excluírem, dizerem que ele está saindo fora da visão. É isso que falam comigo todos os dias.
Ah, se eu pudesse postar para vocês as mensagens que eu recebo. Charlison, eu até gostava de você, mas eu tô percebendo que você tá saindo da visão. Que visão é essa? Da visão hipócrita da religião? Que visão é essa? Da visão mentirosa, manipuladora das denominações? Se for dessa visão, Maurício, eu tô fora, meu mano. Eu tô fora. Se for da manipulação religiosa, eu tô fora. A Fê está dizendo, não gosto de suas pregações. É porque nem todo mundo gosta de verdades, Fê. Tem pessoas que gostam de adestramento mesmo. Tá? Isso aí é uma coisa sua. Olha, eu não vou comentar aqui o comentário do Maurício, para não deixar a live aqui, né? Para não descer o nível da live. Mas olha o comentário do Maurício. Eu vou só fixar para vocês verem o que é um crente adestrado. O que é um crente idiotizado pela religião. Olha aí. O que é um crente idiotizado pela religião. Eu não tenho mais paciência para crente idiotizado. Tiago, você está dizendo que você não tem paciência para pregar o evangelho? Não, para pregar o evangelho eu tenho. Eu não tenho paciência com a argumentação de crente idiotizado. Não tenho. Sabe por quê? Porque para crente idiotizado você pode mostrar na Bíblia que a Bíblia está errada. Quem está certo é o cacique da igreja dele. Minha gente, esse é o meu jeito, tá bom? Eu não tô irado, não. Quem me conhece, quem me vê pregando a vida inteira, eu sempre fui assim, é o meu jeito, tá bom? Mas não tô irado. Esse feitiço da religião, ele te deixa como um zumbi, sem possibilidade de pensar, de raciocinar, sem a possibilidade de analisar, de ir em busca da verdade. Não, minha gente. Esse feitiço no qual muita gente está enfeitiçado, ele te transforma em um ser que apenas repete as verdades, não, mas as doutrinas ensinadas pelos seus líderes. Dizem que amam a Bíblia, dizem que amam o Evangelho, mas ao terem acesso à verdade que está na Bíblia, rejeitam. Porque na verdade a maioria desse povo não estão nem aí com o Evangelho, não estão nem aí com Jesus, não estão nem aí com verdade. Eles querem é manter a religiosidade delas. A religiosidade delas. A segunda característica desse evangelho sedutor é que ele enfeitiça as pessoas. E é por isso que muita gente enfeitiçadas defendem tanto a mentira como se fosse verdade. É por isso que muita gente enfeitiçada defende o engano como se fosse o correto. Terceira característica desse evangelho sedutor é que esse evangelho é legalista. Legalista. Quanto mais legalista, mais espiritual para eles é o crente. O que é legalista, Charles? É aquela pessoa que tudo não pode. É pecado. Não faça. Não ande. Não pense. Não veja. Sabe, esse é um evangelho legalista. É claro que eu não estou aqui defendendo nenhum extremo, né? Que tem também o liberalismo também, que é outro extremo errado. Mas dentro do sistema religioso, quanto mais legalista, mais espiritual é. E é por isso que tem alguns vídeos aí rodando na internet de pastores dizendo que vai orar para Deus fechar a academia. Pastores dizendo que vai orar para Deus quebrar a perna de mulher que faz caminhada.
Por quê? Porque em nome do legalismo deles, eles desejam o pior para as pessoas. Em nome desse legalismo, eles desejam... E o interessante, gente, é que eu vi algumas pessoas aqui falando sobre julgar, né? Dizendo que eu estou julgando. Não, eu estou aqui colocando na luz o engano. A Bíblia diz, olha, exponha as obras das trevas à luz. Exponha a mentira à luz. Agora, sabe o que é julgar? Julgar é quando eu me considero santo em detrimento a outras pessoas. Julgar é quando eu uso o seu pecado como escada para mostrar a minha santidade. Isso é julgar. Julgar é quando eu sou o representante de Deus, enquanto você é o coitadinho que está indo aos passos largos para o inferno. Isso é julgar. Agora, o que está sendo feito aqui nessa noite não é julgar. O que está sendo feito aqui nessa noite é expor a mentira, o engano à luz. Porque quando a verdade chega, a mentira ela é meio incômoda, não é? Queria ver essa coronha. Coronha? O que é coronha, irmã? Minha gente, o legalismo é uma característica. Eu vou encerrar agora, tá bom? O legalismo é uma característica desse evangelho sedutor. E as pessoas amam isso. As pessoas amam o politicamente correto. As pessoas amam esse legalismo, essa rédea que a religião coloca nelas. Porque é muito mais fácil eu ter uma cartilha de regras do que pode e do que não pode, do que eu ter que usar a minha mente, o meu bom senso, para entender o que convém e o que não me convém. Sabe, o que me convém e não convém. O evangelho não é sobre pode e não pode. O evangelho não é sobre é pecado ou não é pecado. O evangelho é sobre convém ou não convém. Isso é evangelho. É sobre convicção. É sobre bom senso. Obrigado, Alcione. Veja bem. O versículo 2 do capítulo 3 de Gálatas, e eu vou encerrar com esse versículo, diz assim: Paulo perguntando aos Gálatas: respondam uma coisa. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito... Peraí, gente, parece que pra mim travou aqui. Deixa eu ver. Travou pra vocês aí, gente? Ou tá normal? Me fala, por favor. Ah, voltou. Beleza, não travou, né? Versículo 2 do capítulo 3 de Gálatas. Tá assim, ó. Paulo dizendo: responda uma coisa. Vocês receberam o Espírito de Deus por fazerem o que a lei de Moisés manda ou por ouvirem a mensagem do Evangelho? Versículo 3 agora. Vocês começaram a sua vida cristã no Espírito de Deus e agora querem ir pelas suas próprias forças? Versículo 5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que Moisés manda? Não será que é porque vocês ouvem o Evangelho e creem nele? A quarta e última característica desse evangelho sedutor é que esse evangelho possui mais Moisés do que Jesus. É um evangelho veterotestamentário, se é que existe um evangelho assim. É um evangelho que quer seguir as leis de Moisés e ao mesmo tempo obedecer às ordens de Jesus.
Esse evangelho sedutor não compreendeu, ou se compreendeu, não te ensina que o Velho Testamento, a lei de Moisés, serviu para um tempo, para um povo e para um propósito. Que propósito é esse, irmão Charleson? O escritor aos Hebreus diz, Paulo também fala aos Romanos, que a lei serviu de aio. O que é um aio? Um aio é um tutor que conduziu a Cristo. Chegando Cristo, o aio já não tem mais o seu serviço sendo validado. Eu estou tentando trazer para palavras simples para você entender. A lei serviu como um tutor que nos conduziu a Cristo. Agora, quando chegamos em Cristo, nós não precisamos mais desse tutor. É isso que Paulo está dizendo, tanto aos Hebreus quanto aos Romanos. Agora, o evangelho sedutor ele faz uma mistura de lei e graça, de Moisés e Jesus. E o pior, eles louvam mais Moisés do que Jesus. O tempo todo que eu estou pregando, veja bem, o tempo todo que eu estou pregando aqui o evangelho, que eu estou falando verdades, o Maurício está preocupado com política, o Maurício está preocupado com placa de igreja. É porque esse evangelho tem nada de Jesus. Esse evangelho da religião, do sistema religioso, esse evangelho sedutor do engano não tem nada de Jesus. Moisés tem. Eles comemoram Páscoa, guardam sábados, têm as dietas sagradas, fazem os rituais litúrgicos, têm seus templos, chama o púlpito da igreja de altar. Por quê? Porque tem muito de Moisés e nada de Jesus. O meu chamado nessa noite é que a gente retorne para o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? É aquele que só Jesus é suficiente. O verdadeiro evangelho é aquele que só Jesus é suficiente. Eu não preciso de anjo, eu não preciso de Moisés, eu não preciso de Paulo, eu não preciso de João. Todos esses são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu amo, foram pessoas, que nos ensinam com a sua história. Mas para mim, o que é suficiente para me salvar, o que eu preciso, se eu perdesse na história o nome de Moisés, o nome de Paulo, se eu perdesse na história o nome de todo mundo que tem na Bíblia e só ficasse com o nome Jesus ou com a pessoa de Jesus, isso era suficiente. Porque o verdadeiro evangelho independe de qualquer outra criatura, de qualquer outro personagem que não seja o próprio Senhor Jesus. Amém, minha gente?